Bem-vindos, caros colegas, alunos, amigos, vocês que estão assistindo o canal Teófilos. Nós estamos de volta com a aula sobre a obra do cronista. Então, nessa segunda lição, nós vamos tratar dos livros das crônicas, né? Tanto o livro 1 quanto o livro 2. Originalmente, as crônicas constituíam um livro só, que foi dividido pelos 70 em dois livros para melhor serem estudados, mas era um livro só. Esses deram à obra o título de Paralipômenos, ou seja, as coisas omitidas ou deixadas de lado em grego, julgando que crônicas havia sido considerado notícias esquecidas dos livros de Samuel e Reis. Então esses Paralipômenos seriam notícias que não entraram nem em 1ª e 2ª Reis, só que com o passar do tempo o que se descobriu é que fala-se exatamente das mesmas coisas. A grande diferença, o grande diferencial de 1ª e 2ª Crônicas é que a temática de por que as notícias são dadas é diferente. Na verdade, os livros das crônicas reapresentam a história, né, narrada em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, numa perspectiva estritamente religiosa, ou seja, o mesmo fato olhado numa ótica de religiosidade. Ou seja, aquele rei subiu ao trono. Por quê? Porque era alguém na sucessão. Isso seria a visão de Samuel e de Reis. Na visão do cronista, não. Ele tem uma missão a cumprir. Ele tem um objetivo a seguir. Ele tem uma história. Ele tem um papel na história da salvação. Isso é muito interessante. Seguindo. Em 1ª e 2ª Crônicas, nós podemos dizer que existe uma separação bem simples. São tabelas genealógicas, né, que vão das genealogias desde Adão até Davi, que nós vamos encontrar em 1 Crônicas 1, 9, 44. E depois nós percebemos que essas cronologias são de uma época anterior a Davi, né? E ela é preenchida com nomes, com informações que vão mostrar a sequência sequência genealógica da tribo de Davi, da tribo de Judá, para dizer o quê? A descendência, ela não se perdeu, ela não se quebrou, ou seja, são filhos da bênção. Isso vai servir para os reis, isso vai servir para os levitas e para todos os habitantes de Jerusalém. Isso é muito interessante porque volta aqui novamente a ideia de que a bênção de Deus não pode ser perdida, ela deve ser guardada, é o bem maior do povo judeu. Depois nós temos uma outra divisão, que seria a segunda parte, que é a história do rei Davi, o rei segundo os olhos de Deus, né? Cheio de zelo pelo culto do Senhor. Nós vamos ver isso lá em 1 Crônicas 10, 1 a 29 a 30. O autor não menciona as desavenças com Saul, né? Então, aquilo que eu disse, vai falar numa outra ótica. O autor mentiu? Não, o autor não mentiu. A função das crônicas não é fazer julgamento moral, mas é para fazer a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus na vida desse rei, ou deste sacerdote, ou deste levita. Então, isso é muito importante porque é uma nova ótica, é uma nova maneira de se compreender a ação de Deus. O autor não menciona essas desavenças, nem o pecado de Davi com Betsabé, a mulher de Urias que foi assassinado naquele jogo de interesses que Davi fez. O profeta Natã é posta em relevo. A profecia de Natã, ela tem um valor exaltado, assim como o interesse de Davi pelo culto. É marcante o translado da Arca da Aliança, né, e a organização de toda aquela liturgia no capítulo 13, versículos 15 e 17, e os preparativos para
a construção do templo. Então nós vamos ver no capítulo 21 todo aquele Davi que compra o terreno, Davi que separa a madeira, separa o mármore, separa o ouro, tudo como um plano para a construção do templo, que ele sabia que não tinha sido concedido a ele, mas ele deixa tudo organizado para a execução do seu filho Salomão. Então, é a segunda parte. A terceira parte é a história de Salomão, que está em 2 Crônicas 1:9 a 31, com um grande ênfase na construção e a dedicação do templo. Novamente, aqui, qual é o foco da narração? O foco da narração é, sim, a questão religiosa. Então, a questão religiosa a ser exaltada aqui é o quê? Todo o povo de Judá se uniu para a construção do templo, para ter um local onde unir-se em torno de Deus. E o quarto é a história dos reis de Judá, sem menção aos reis cismáticos da Samaria, né? Então, o cisma de Roboão lá, aquilo foi esquecido. Eles só vão falar estritamente dos reis de Judá, ou seja, da hierarquia que se manteve, da sucessão que se manteve da casa de Judá. 2 Crônicas 10, 1:36 a 23, nós vamos ter isso. E, na sequência, nós podemos salientar aqui que o autor de 1 Crônicas, mais do que 1 e 2 Samuel, mas teve a mira, o propósito teológico dos acontecimentos narrados, ou seja, o foco do autor, do cronista, é de fato manifestar a presença de Deus, o auxílio de Deus, a ação de Deus na história do povo, no período, assim, depois do exílio até o 4º século antes de Cristo. Quando o povo de Judá não tinha rei, mas vivia humilhado sob o jugo estrangeiro. O cronista quis lembrar aos seus leitores, né, as profecias feitas a Davi para incitá-los à confiança em Deus e para que pudessem suportar e passar toda aquela situação difícil e deprimente que se encontrava. O fato de que não haver então a monarquia em Israel explica que o povo judeu se tenha tornado muito especialmente uma comunidade religiosa, ou seja, na falta de profeta, na falta de rei. O que uniu o povo? O que uniu o povo é aquilo que Esdras e Neemias vão tratar depois, ou seja, o conceito de nação, povo de Deus a caminho, que em qualquer estado, em qualquer território, mantém a fidelidade ao povo de Israel, pela piedade e pelo culto. Então nós podemos dizer que essa é a temática do cronista, que começa nas genealogias, passa pela história do rei Davi, passa pela história de Salomão, passa pela maneira com que o povo começa a entender a sua religiosidade, não mais como um apêndice, mas como algo essencial. Mesmo aquela pergunta, responder aquela pergunta, o cronista tenta responder aquela pergunta. E se tudo terminar, se tudo acabar, o que eu faço? Eu me mantenho fiel ao meu Deus. Eu mantenho-me fiel às minhas tradições. Eu mantenho-me fiel à bênção que está em mim. Isso para nós, cristãos, é muito bonito, né? Em tempos onde tantas coisas estão mudando, entender esse conceito que está presente em 1ª e 2ª Crônicas é muito importante. E se tudo isso terminar, e se tudo isso acabar, o que vou fazer? Manter-me fiel ao meu Deus, no culto e na minha religiosidade. Bom, o objetivo do cronista é a manifestação de alguns traços bem salientes. Primeiro, o valor que cada rei tem, né? Cada rei é julgado dentro do cronista pelo seu interesse pelo culto, né? E o referencial, então, é Davi, o que foi perfeito aos olhos de Deus. Depois, a casa do reino de Davi é identificada como a casa de Judá, ou seja, a origem do povo judeu, da tradição judaica. E o reino de Davi aparece como o reino de paz, Jerusalém, cidade de paz, ou seja, Jerusalém é a cidade de paz, Jerusalém é a cidade do rei. É governada por um príncipe pacífico, por um rei da paz. E todos esses temas, gente, não se enganem, eles são retomados na fé cristã, né?
Jesus que entra pacífico em Jerusalém montado num jumentinho. Tudo está aqui, fundamentado nessa maneira de pensar. Assim, o reino de Davi assume as características de uma teocracia, ou seja, de um governo de Deus. É Deus que governa. Não é o rei por ser rei, por estar coroado. É porque Deus lhe deu este poder. Isso para nós que somos batizados é muito importante, porque o munus de sacerdote, profeta e rei vem desta. Nós somos sacerdotes, ou seja, a nossa vida é uma consagração cotidiana. Nós somos profetas, devemos falar, devemos testemunhar em nome de Deus. E por fim, devemos tomar as rédeas de nossa vida porque somos reis, ou seja, nós somos donos da nossa história, nós somos donos do nosso destino. Isso é muito interessante e é trazido pelo cronista. O templo é o lugar da habitação do nome de Deus. É bonito isso, né? Não é onde Deus habita, mas onde o nome de Deus habita. É onde a palavra é proclamada. Para nós isso é muito importante, porque a casa de Deus, ou seja, a igreja, o templo, é um local especial, não porque é bonita, enfeitada, não, é porque ali se proclama o nome de Deus, porque ali se manifesta o nome de Deus. Então, afastar-se do templo, afastar-se da igreja, afastar-se do local de oração é afastar-se de Deus, é colocar-se ao lado dele, é desonrar o templo, né? Zelar pelo templo, por outro lado, é estar à disposição de fazer, inclusive de si próprio, templo de Deus. Isso é claro e óbvio para todos que marca muito, né? Pelo batismo nós somos moradas do Espírito Santo, ou seja, ele vem habitar em nós, nós passamos a ser o templo, mas é muito importante entender essa capacidade de se tornar fiel ao templo. O cronista também salienta a direta intervenção de Deus. Um rei sobe ao trono não porque quer, não porque é herdeiro, mas porque Deus permite. Pelos seus feitos e pelo testemunho dos profetas, o Senhor faz sempre se presente na história, libertando. Então, o cronista vai olhar para a história dessa maneira. Era Deus presente na criação, é Deus presente com o povo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com as 12 tribos, com Moisés. É Deus presente no tempo. Ele que introduz os reis, ele que tira os reis, né? O cronista não se refere apenas a fatos, simplesmente como acontecimentos, como faz Samuel e como faz o livro dos reis. O cronista se refere aos fatos como manifestação de Deus, como teofania, ou seja, como manifestação. Então, vemos que em 1 Crônicas 10:13, 2 Crônicas 12, nós vemos que, se comparadas com os textos de Reis e de Samuel, a temática é diferente. Lá é um fato, aqui é um acontecimento religioso. Então, essa é a dinâmica que podemos dizer que conduz 1ª e 2ª Crônicas. São livros que falam de Deus presente na história, na vida de rei, na vida do culto, na vida do povo e na vida de cada um. Então, espero que essa aula tenha sido útil a você. Até a próxima, onde nós vamos falar sobre Esdras e Neemias. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.